também analisando essa vitória do Vasco para cima do Fortaleza. Foi um atropelo, se pode falar que a barreira virou baile nesse jogo, virou, porque teve bola na trave, teve gol anulado, teve chances reais de gol para o time do Vasco. Falhou algumas vezes na tentativa ali na saída de bola, mas de resto o Vasco fez um bom jogo. Agora é focar nas próximas partidas. Meio de semana agora já tem Copa do Brasil, final de semana brasileiro, e vem aí a pausa para o Mundial, né? Ô, coisa chata, mano. Vitória para cima do Fortaleza. Ó o dinizismo aí, ó. Rodrigo Jufo chegando para contar a história desse jogo pra gente. Fernando Diniz saiu ovacionado em primeira partida pelo Vasco em São Januário. Vitória por 3-0 diante do Fortaleza, com gols de Nuno Moreira e Pablo Verrete 2 vezes. Logo no primeiro lance, o goleiro Léo Jardim errou o tempo da bola e o Fortaleza quase aproveitou. Isso com nem 1 minuto no relógio. Mas o Vasco ofensivo de Diniz foi para cima. E com 2 minutos, Nuno Moreira tabelou com Hugo Moura e abriu o placar. Para a festa do comandante Cruz Maltino no banco de reservas, o gol mais rápido dessa edição do Brasileirão. Em boa escapada pela direita, Pikachu cruzou rasteiro, mas Lucero mandou por cima do gol. Aos 19 minutos, Ryan disputa a bola na ponta, ganha em velocidade e serve Coutinho, mas o que seria o segundo gol foi anulado. A bola saiu na lateral. Na segunda etapa, Paulo Henrique recebeu na direita, deu lindo drible e serviu Verrete. 2-0 Vasco. Atrás do placar, o Fortaleza se lançou ao ataque e teve chances com Lucero e Pochettino. As duas pararam em Léo Jardim. O clima do jogo subiu quando o atacante Marinho deixou o braço em Lucas Piton. Irritado, Felipe Coutinho entrou na confusão com o atacante. Anderson Daronco expulsou os 2 jogadores. Depois de toda a confusão, Coutinho e Marinho saíram em clima de paz e amor do gramado. Só dava Vasco. A dupla Nuno Moreira e Piton fez boa jogada e o lateral encontrou Verrete. Segundo gol do argentino no jogo, 8º no campeonato. Vasco 3, Fortaleza 0. Para mim não foi uma surpresa, foi mais uma confirmação daquilo que eles já estavam se empenhando nos treinamentos e da energia que estava circulando no meio das nossas relações, tanto de jogador, comissão, staff, diretoria. E então era um ambiente propício. Então eu fiquei, de fato, muito feliz com tudo que aconteceu hoje. A torcida também apoiando, tenho convicção que a torcida vai vir cada vez mais. E talvez fique até pequeno São Januário. A gente sabe que a gente precisa da torcida. Eu acho que o time hoje jogou de uma maneira que a torcida gosta, que resgata a tradição do clube. Eu vi quando o partido estava no primeiro tempo, uma partida equilibrada, mas posso errar en mi análisis, mas eso es lo que vi. No tivemos opciones, el adversario teve una, teve opciones también, el adversario convierte y no tivemos esa eficacia. En primer tiempo, la primera opción de gol fue muy clara para nós, y bueno, la primera opción de Vasco convierte gol. Entonces, a partir de ahí, o partida muda de comportamientos. Com o resultado, Fortaleza continua sem vencer fora de casa no Brasileirão e liga o sinal de alerta. Já o Vasco deixa a zona de rebaixamento, segue invicto em São Januário no ano e anima o torcedor para a nova era de Fernando Diniz. Pois é, primeira vitória aí com o Fernando Diniz nessa segunda partida com o treinador comandando o Vasco. E a gente traz os números contra o Fortaleza em comparação com os outros 8 jogos nesse Brasileirão. 3 gols marcados hoje, não sofreu nenhum gol, 7 finalizações certas, porcentagem de finalizações certas 50% e rebatidas 38%. Também fez 3 gols contra o Sport e não sofreu gol contra o Flamengo, mas a gente vê ali tudo como o melhor em comparação aos outros jogos para essa partida de hoje contra o Fortaleza.
Jailson, a gente até conversava ali na redação, né? Principalmente os 2 gols do Verratti. Como já dá para ver, aquela coisa que é muito de trabalho do Diniz. É óbvio que é um início, ele teve pouco tempo de treinamento. Chegou, já foi para a partida contra o Lanús e tal, mas já tem mais a toque de bola. Até também a gente falava aqui, né? Poxa, quanto tempo o Verratti também não recebia mais de uma bola num jogo, e a bola também por baixo, né? Não aquela bola aérea. Não só cruzamento, exatamente. Enfim, já algumas coisas para se observar nesse Vasco. Contra o próprio Lanús já deu para ver, assim, né, algumas coisas em relação ao estilo de jogo que o Diniz gosta de implementar. No estilo de jogo mesmo, toque de bola, tentar atrair ali o adversário para justamente quebrar um pouco as linhas. E no jogo de hoje, para mim, foi muito do futebol que o Diniz gosta de praticar. E o torcedor vascaíno tem que ficar muito feliz com a vitória, porque foi uma vitória significativa, um 3-0 em cima de um forte adversário. E a gente viu ali o clima, né, de São Januário, a torcida feliz quando o Diniz parou para dar esporro lá, né? Parou para dar bronca em todo mundo, porque teve uma hora que teve uma lesão, o jogo ficou parado um tempo, e aí todo mundo lá, é isso aí, Diniz, tem que dar mesmo, tem que dar bronca no pessoal, eles não estão respeitando e tudo mais. Então, até na forma enérgica mesmo do Diniz, de trabalhar, de gostar ali na beira do campo, de, enfim, de se apresentar, aí a gente está vendo a imagem que você está falando. Então, porque até nisso a torcida do Vasco estava carente, assim, né? De um treinador com um pouco mais de energia ali na beira do gramado. E você vê que toda hora, isso foi o tempo todo. Primeiro tempo todo, o Ryan sofreu muito. Porque o Diniz foi falando com o Ryan o jogo todo e o Ryan desempenhando muito bem. Quer falar, não quer dizer que não tenha feito uma boa partida, né? Ao contrário. Não estava pegando no pé, é aquilo assim. Orientando, né? Orientando, porque sabe que o moleque pode dar mais. O Ryan é muito bom jogador. E aí ele foi, só que como estava do lado dele, foi o primeiro tempo todo. Tanto que no segundo tempo foi o Piton. Sofre quem fica ali do lado do Diniz. No segundo tempo foi o Piton. O Piton sofreu bastante, mas o torcedor vascaíno tem que ficar feliz, sim, que foi uma baita vitória nesse sábado, já assim com algumas características do Diniz, muito volume de jogo, muita posse de bola, mas não aquela posse de bola que a gente fala, né? Arame liso, sem... Ficar tocando sem nenhuma pretensão, exatamente, né? não, o Vasco foi... que produziu, que criou, que chegou, né? Produziu esse bastante. Toque de bola que finaliza em gol, enfim, né? Não foi aquele jogo muito arrastado. Até uma outra questão que chamou a atenção, o Nuno Moreira, que faz o primeiro gol na saída do intervalo, perguntado ali para os nossos companheiros de imprensa, ele fala da diferença de um Vasco com o pessoal correndo mais. Isso chama muito atenção, né? Essa fala dele. De um Vasco, a diferença era de um Vasco correndo mais. Olha aí, ó. Abre aspas para o português Nuno Moreira, atacante do Vasco, autor do primeiro gol dessa vitória. A principal diferença é que agora todo mundo corre muito e se esforça muito para a equipe não sofrer gol. Essa é a principal diferença. Ó, como chama a atenção. Antes não estava correndo, Nuno. O que acontece? Então, Glaucia, sinceridade, né? Sinceridade do Nuno ali na sonora no intervalo. Mas a gente fala muito assim no futebol, né? Do correr errado. Às vezes o time do Vasco estava correndo errado, não tinha uns encaixes ali táticos para você se defender da forma certa que tem que se defender. Então você acaba correndo errado e aí quando você corre errado você cansa. Você cansa mais a sua equipe. Então agora, tem sim essa questão do Nuno Moreira falar que agora o pessoal está correndo mesmo. Até porque como não vai correr com o Diniz daquele jeito ali na beira do campo? Não corre não, para ver o que vai acontecer. Mas acho que também tem a questão do encaixe. O encaixe de saber quem tem que marcar quem. Ó, se passar Tietê, você que vai pegar. Se passar Hugo Moura, você que vai pegar. Tem, Hugo, você vai descer agora para fazer terceiro zagueiro, vamos liberar os dois laterais, o PH e o Piton, para chegar no ataque. Então acho que também tem isso. Tem a questão da vontade, sim, de ter um treinador novo, de ter outro perfil ali na beira do gramado, mas também tem a questão do correr certo. O encaixe na hora que você não tem a bola. Então, você encaixar a marcação em cima do adversário também. Vamos ver a reação da torcida do Vasco também, com o Fernando Diniz, nessa euforia da vitória, nesse começo de trabalho do novo treinador. Vitória, Vascão! O que você tem para falar desse resultado? Vitória! Valeu, Diniz! Vitória, Vascão! É isso, Marão!
Aí, a torcida do Vasco gritando o nome do Diniz e tudo Isso hoje é em muito São Januário. Diniz. É muito, né? É divertido de ver que ele é um personagem, isso é indiscutível, Sim. né, Jailson? Mas pra gente já projetar também, a sequência não é fácil. Meio de semana já tem jogo de volta contra o Operário, Copa do Brasil. Na outra semana tem última rodada de Sul-Americana. O Vasco também ainda jogando ali as suas chances de classificação. Diniz estreou contra o Lanús, também nessa pressão de conseguir classificar e acaba derrotado na Argentina, enfim. Embora o Nuno fale de gente correndo mais, ainda é um elenco muito curto esse do Vasco. E óbvio que desgasta também esse correr, mesmo que de forma certa. Diniz vai ter que administrar. Então, é um elenco curto, situação que a gente já vem falando aqui, né? Levantando há semanas. Mas eu acho que o ponto principal que fica de positivo é que é a sequência em casa, né? O Vasco tem essa sequência toda em São Januário, então não vai ter viagem para lá e para cá. Vai ter que definir a vida agora contra o Operário, empatou lá no primeiro jogo, não jogou bem, acabou empatando, agora tem a decisão dentro de casa. Mas o que fica de lição para mim e de positivo é o que a gente estava falando. O Vasco jogando com a bola no pé. Não pega só a bola, vai dar lá no Piton pelo lado esquerdo e vai cruzar a bola para o Verratti, que era basicamente a única jogada que vinha acontecendo nos últimos jogos, enfim, ao longo da temporada, né? Agora não, a gente viu uma boa jogada pelo lado direito, com o PH, que também está sendo destaque dessa equipe, dividindo ali a força ofensiva pelas alas, né? Com o Piton, que antes era só o Piton. Piton, lado esquerdo, cruzando o Verratti. Agora não, a gente viu uma boa jogada, o Léo Jardim começando, PH dando o drible da vaca, chegando na linha de fundo, cruzando para o Verratti no chão. E o Piton a mesma coisa, uma boa jogada com o Nuno Moreira, porque ele que começou, Nuno Moreira também um baita de um jogo nesse sábado, dando passe em profundidade para o Piton fazer o cruzamento para o Verratti. Então acho que é isso, tem umas coisas positivas também, sim. Alguns encaixes desse time do Vasco que estão acontecendo. O Tietê eu acho que vai ser muito importante, voltando, né, a trabalhar com o Diniz, mas o Tietê tem uma situação que ele é muito dinâmico, né? O Hugo Moura é o cara que vai destruir mais os ataques adversários, é um volantão mesmo, aquele cara de pegada e aquele cara que vai destruir. O Tietê ele vai ajudar nessa construção, nessa saída de bola. Eu levantei essa questão no jogo contra o Lanús, que eu achei que o Coutinho baixou muito para fazer a saída de bola. No momento que o Coutinho baixa muito para fazer a saída de bola, ele vai se desgastar. Se o Coutinho vai se desgastar para sair jogando, como é que ele vai ter perna para chutar para o gol na entrada da área? Então, eu já vi hoje uma dinâmica diferente. O Coutinho já não estava baixando tanto. O Tietê descia para fazer essa dinâmica de saída de bola. E tem outra questão. O Tietê trabalha muito bem com as duas pernas. Então o Tietê ele vai conseguir fazer esse tipo de inversão tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então é isso, acho que a dinâmica está funcionando bem do Diniz. Vamos ver como vão ser os próximos jogos. A gente já vai para o Morumbi para trazer a vitória do São Paulo para cima do Grêmio, mas para arrematar falando desse Fortaleza, Jailson, que tem alternado muitos momentos dentro dessa temporada, algo que não era tão comum nesse trabalho do Vojvoda. Veio depois de 2 bons resultados de goleada, mas aí vem para o meio de semana na Libertadores, empate em casa. Hoje essa derrota para o Vasco, tem o Retrô no meio de semana também. Bom, rapaziada, a vitória importantíssima do Vasco. Agora vamos ver aqui os próximos jogos, vamos dar uma olhadinha aqui. Próximos jogos do Vasco nesse campeonato brasileiro, Copa do Brasil, né? Copa do Brasil,